A agenda previdenciária ela é prioritária. Independe de uma questão partidária, se é uma preferência política por uma linha A, B ou C. É uma questão de país, uma questão de Estado, uma questão de nação. Olá, essa era uma série de entrevistas do Canal Brasil e do Centro de Liderança Pública. Estamos recebendo aqui hoje o secretário da Previdência, Marcelo Caetano, para debater um pouco esse tema tão importante e necessário para a discussão da sociedade brasileira hoje, que é a reforma da Previdência. Primeiro, obrigada aí, secretário, por estar aqui conosco hoje. Primeira pergunta que queríamos fazer a você é sobre o que você entende que seria essa agenda prioritária de debate sobre o sistema previdenciário brasileiro e o que deveria ser colocado aí na pauta como primeiras mudanças com relação ao sistema. Certo. Então, primeiramente, muito obrigado pelo convite, por estar aqui, fazendo mais um debate a respeito da Previdência. E a respeito do que é prioritário na Previdência, alguns aspectos são de fato fundamentais. O primeiro aspecto, a gente tem uma Previdência que é muito desigual. Uma Previdência que reproduz desigualdades que já existem na sociedade brasileira ou até amplia desigualdades que já existem na sociedade brasileira. Então, um dos nortes da reforma da Previdência é a redução de desigualdades. Então, tem tratamentos que são tratamentos muito desiguais, ou tratamentos privilegiados para determinados grupos. Então, tem que ter na reforma da Previdência um grande norte, um grande objetivo, que é dar um tratamento mais uniformizado entre as diferentes categorias. Então, após uma reforma, não fazer mais diferença entre uma pessoa ser juiz, desembargador, ou então ocupar um emprego no setor privado de remuneração mais baixa. Isso é uma distorção que deve ser corrigida no sentido de que as regras previdenciárias devem ser as mesmas, independentemente da pessoa ocupar um emprego, né, de salário mais alto ou de salário mais baixo. Então, a correção dessas distorções é fundamental. Um outro aspecto que é fundamental e que o Brasil difere muito, né, da realidade internacional é que aqui no Brasil ainda é possível a obtenção de uma aposentadoria sem ter uma idade mínima de aposentadoria. Isso no mundo inteiro são raríssimos os países em que se observa isso. Então, ter uma idade mínima de aposentadoria corrige muito essa distorção que o Brasil tem em relação aos outros países e, naturalmente, tal como foi proposto, essa idade mínima ela vai ter uma transição, ela tem que ter uma transição gradual, lenta, gradual, em relação a uma regra permanente. Então, começa em algo do estilo 55 anos para homens, 53 anos para as mulheres, vai subindo gradualmente até que chega, com o passar do tempo, né, num horizonte de tempo de 2 décadas, se atinge, então, a regra permanente. Com relação ao primeiro ponto que você colocou, né, como uma das prioridades, essa conexão do desenho do sistema hoje, né, e alguns grupos, né, que acabam tendo privilégios, esse tema ficou muito em voga aí no debate da negociação da reforma no Congresso Nacional. Então, queria saber, na sua opinião, principais assim, pontos, né, que esses grupos colocaram, que seriam pontos que fazem com que a reforma que é necessária seja uma reforma que tenha se tornado menos viável ali no Congresso, né? Se pudesse falar um pouco mais da visão desses grupos e talvez uma visão aí que o Brasil precisa começar a construir, né, com relação à negociação de privilégios para que a gente tenha um sistema como um todo mais igualitário. Naturalmente que nós vivemos em um ambiente democrático e o ambiente democrático pressupõe debates intensos, né? E nesses debates intensos vão vários grupos, vários, cada grupo vai procurar defender o seu próprio interesse. Então, isso faz parte de um ambiente democrático e isso vai acontecer em qualquer reforma, seja ela previdenciária, tributária, qualquer outra reforma que nós venhamos a pensar. Mas o importante a se observar e a se notar é que um dos nortes das políticas públicas deve ser um tratamento igualitário entre as diferentes pessoas. Então, é normal que os grupos usem, né, os seus lobbies para defender os seus próprios interesses, mas aí tem que se separar o que é interesse de um grupo em particular do interesse da sociedade como um todo. Então, no interesse da sociedade como um todo, naturalmente que um tratamento mais igualitário é muito mais interessante que um tratamento mais especial para algum grupo em particular. Nesse aspecto, é interessante ter uma comunicação boa da reforma, né, que é algo... É uma batalha bem intensa, né, para se fazer, porque é muito comum que os grupos que sejam afetados pelas reformas acabem construindo narrativas que não são verdadeiras. Então, isso ocorreu
bastante na reforma da Previdência, né, em que, por exemplo, se colocou que a reforma da Previdência acabaria com os benefícios assistenciais, com benefícios de prestação continuada. Quer dizer, se colocaram várias coisas que estavam erradas. Então, essa batalha da comunicação, né, numa reforma da Previdência, ela é muito importante. Com relação a um pouco essa visão, né, muitas vezes incerta aí, de alguns temas relacionados à reforma, queria que você falasse um pouco sobre a questão do déficit hoje, né? Que é uma questão, a gente acompanha muito as pesquisas de opinião, né? E essas pesquisas mostram que o cidadão médio brasileiro ainda não entende bem essa questão de como o sistema ele é financiado e ainda acredita que esse déficit ele exista, né? A Previdência Social no Brasil apresenta alguns problemas, né, graves. Um primeiro problema é a questão da equidade. Existe muita reprodução de desigualdades que já existem no país, a gente comentou isso um pouco antes. Um outro problema que existe, que é bastante sério, é um problema de sustentabilidade. A Previdência Social brasileira tem uma dificuldade de se sustentar. Por quê? Porque os déficits da Previdência Social brasileira eles já são muito altos. O total que o INSS arrecada com contribuições previdenciárias é insuficiente para pagar todos os benefícios de aposentadorias e pensões. Isso não são dados que eu, como secretário de Previdência, estou simplesmente afirmando. Quer dizer, se a gente for pegar a série histórica que existe desde os anos 90, e aí passando por distintas administrações, Fernando Henrique Cardoso, presidente Lula, presidente Dilma, presidente Temer, todos eles utilizam exatamente a mesma metodologia. Essa metodologia ela é confirmada pelo Tribunal de Contas da União e apresenta, sim, um déficit. Agora, mais do que a situação de ter um caso presente de dificuldade de sustentação das contas públicas, e para se observar a dificuldade de sustentação das contas por conta da Previdência, é importante se ver que o déficit, no ano de 2017, quando a gente soma o INSS, os servidores públicos do governo federal, todo o déficit foi maior do que o valor inteiro da Petrobras. Então, quer dizer, se vendesse a Petrobras inteira, e aí não só a parte pública, mas também qual foi o valor? Foi mais de 260 bilhões de reais, mais de 260 bilhões de reais. Quer dizer, isso daí, mesmo se fosse vendido toda a Petrobras, incluindo os acionistas privados, não somente a parcela pública, isso é um valor insuficiente para pagar o déficit da Previdência no ano de 2017. Né? Então, quer dizer, é uma distorção que tem que ser corrigida. Agora, veja, todo o discurso que eu fiz agora está relacionado a uma questão de o déficit hoje, mas se a gente olha para o futuro, e quando se fala em Previdência, a perspectiva que tem que se ter é uma perspectiva de olhar para o futuro, para frente, porque Previdência a gente começa, né, a contribuir quando tem os 20 anos, ou até um pouco antes, um pouco depois disso, e vai requerer seu benefício, sua aposentadoria, sua pensão lá por 50, 60 anos. Então, é uma relação de muito longo prazo. Então, Previdência não adianta só olhar o que está agora, tem que olhar muito lá para frente. E a realidade que o país passa é uma realidade de envelhecimento muito rápido, né? A gente vê as pessoas vivendo cada vez mais, de um lado, isso é muito bom, do ponto de vista da saúde, das pessoas, do próprio país, né? Mas leva mais tempo pagando o benefício previdenciário. E, ao mesmo tempo, né, que as pessoas vivem cada vez mais, a gente vê que os casais têm cada vez menos filhos. Então, isso muda a demografia brasileira, faz com que o país envelheça muito rapidamente. A gente... As projeções da ONU, né, indicam que algumas décadas, claro que isso não é uma questão que vai ocorrer no ano que vem ou daqui a 2, 3 anos, mas daqui a algumas décadas, a demografia brasileira, a estrutura demográfica brasileira vai ficar muito parecida com a estrutura demográfica da Europa. Então, Brasil e Europa vão ficar muito parecidos e o Brasil do futuro vai ficar muito parecido com a Europa do futuro. Então, veja, a gente já tem um ponto de partida, né, em que tem uma dificuldade de sustentação das contas públicas. Né? E toda a realidade que a gente se defronta pela frente, em função desse processo muito rápido, muito acelerado de envelhecimento populacional, vai só aumentar essa dificuldade. Né? Veja, a questão demográfica, como eu sou secretário de Previdência, naturalmente que eu estou dando um enfoque maior à questão previdenciária, mas é muito mais amplo que a questão da Previdência. O desafio que isso coloca ao país. Por quê? Vários países que envelheceram
você pega vários países europeus, que são países mais envelhecidos, eles passaram por um processo de enriquecimento desses países que ocorreu antes do envelhecimento. Então, a gente está observando um processo em que se converge na demografia para um padrão europeu, mas a nossa renda ainda é uma renda de um país médio. Então, quer dizer, esse processo de envelhecimento populacional vai colocar vários desafios para o país que vão além da questão previdenciária. Secretário, acho que você trouxe um ponto muito importante, né, que é o perfil da qualidade do nosso gasto fiscal hoje e como isso precisa ser repensado à luz de todo esse desafio demográfico, né, que é difícil de ser tangibilizado agora no curto prazo, né? Uma questão de muito longo prazo, a previdência, né? E talvez a sociedade brasileira não esteja tão entendida assim desse assunto tão importante, né? Então, na sua visão, qual que é a importância de se manter esse importante debate sobre o sistema previdenciário, no momento que a gente está discutindo eleições e o próprio futuro do Brasil nos próximos anos? No ano de 2019, nós teremos um novo governo e a agenda previdenciária ela é prioritária. Independe de uma questão partidária, se é uma preferência política por uma linha A, B ou C. É uma questão de país, uma questão de Estado, uma questão de nação. E o grande intuito de uma reforma da Previdência é justamente manter a Previdência. Então, se necessita fazer alterações nas regras previdenciárias para que as pessoas, no futuro, consigam garantir o pagamento, o recebimento das suas aposentadorias e pensões. E independe da coloração partidária que alguém venha a ter. Essa é uma realidade com a qual o país vive, com a qual o país se defronta. Então, é muito importante que nesse processo de debate, né, político, durante as eleições, pós-eleições, essa realidade previdenciária ela esteja presente e a sociedade fique cada vez mais consciente da necessidade de uma reforma do sistema previdenciário. Sendo o principal objetivo da reforma do sistema previdenciário a manutenção do pagamento das aposentadorias e pensões, ou seja, precisamos reformar a Previdência para que as pessoas, no futuro, continuem por receber seus benefícios, suas aposentadorias, suas pensões. E pensando um pouco essa perspectiva de 2019, né, e de uma aprovação ou não de uma reforma previdenciária, qual que seria essa perspectiva de aprovação na sua visão? Existiria ainda alguma janela de oportunidade para discutir isso em 2018 no Congresso Nacional? Ou, de fato, isso é um debate para ser retomado em 2019, né, com um novo Congresso e um novo presidente? A reforma da Previdência no Brasil, ela necessita passar por um processo de emenda constitucional. Né? Por quê? Porque as grandes distorções da reforma da Previdência, que são os tratamentos desiguais e o não estabelecimento de uma idade mínima de aposentadoria, para que essas reformas sejam feitas, se necessita de uma emenda constitucional. Nesse ano de 2018, há uma intervenção do governo federal no estado do Rio de Janeiro, e por questões técnicas, né, de constitucionais, quando há esse tipo de intervenção, fica-se impossibilitado de se fazer uma reforma da Previdência. Então, para a reforma da Previdência ter que ser feita esse ano, o decreto de intervenção federal no estado do Rio de Janeiro teria que ser suspenso. Ele tem uma data prevista de 31 de dezembro, mas de 31 de dezembro de 2018, né, mas se houver, né, conversas e debates entre o presidente da República atual, Michel Temer, entre o futuro presidente da República e o governador do estado do Rio, quer dizer, é possível haver a suspensão desse decreto e aí se retomar o debate da reforma previdenciária. E já há uma proposta de emenda constitucional que já foi amplamente debatida, já foi apresentada em dezembro de 2016, né, então há praticamente 2 anos, né, que isso aconteceu, e ela pode vir a ser aproveitada para que se faça a reforma da Previdência. A minha recomendação particular é que se aproveite essa reforma e já se faça essa reforma o quanto antes. Se aproveite esse ano de 2018 para que essa reforma seja feita e o próximo presidente ou a próxima presidente, no ano de 2019, teria o espaço para debater outras políticas públicas que são essenciais ao país, saúde, educação, saneamento, segurança, enfim, conjunto amplo de políticas públicas e que essa questão da previdenciária seja já enfrentada o quanto antes. Agora, naturalmente, né, que se vive um ambiente democrático, então
a realização de uma reforma da Previdência ainda esse ano vai depender do ponto de vista do Executivo, de diálogos, né, entre o atual presidente, o futuro ou a futura presidente e o governador do Estado do Rio, e também, naturalmente, do Congresso Nacional, porque, por se tratar de uma proposta de emenda constitucional, tem que, naturalmente, contar com votação em maioria significativa nas duas casas, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Pensando um pouco aí os riscos, né, relacionados à Previdência, a Previdência hoje é um pouco uma bomba relógio, né? Tem uma série de riscos relacionados, né, a um tema como esse não ser colocado na pauta o quanto antes, tanto com relação ao futuro, né, desses pagamentos, né, para pessoas já em idade próxima de se aposentar, né, como pensando o próprio futuro aí dos nossos filhos e netos. Então, acho que o tempo talvez seja curto, né, para um debate tão importante. E queria que você falasse um pouco sobre os riscos, né, de um tema como esse debate, né, uma aprovação de mudanças estruturais não ser colocado em pauta. Assim, o que está em jogo para o Brasil se isso não for colocado? Veja, a gente já está atrasado, né, em relação à discussão da reforma da Previdência. Quer dizer, ela foi encaminhada em 2016, houve um conjunto de considerações políticas que impediram a aprovação da reforma da Previdência no ano de 2017, mesmo no ano de 2018. Só que o que ocorre independentemente de ter a reforma da Previdência ou não, os déficits previdenciários são existentes. Eles vão tender a crescer muito com o passar do tempo, em decorrência do processo de envelhecimento da população brasileira, e a gente mantém, além dessa questão da sustentabilidade, que é da dificuldade de manter as contas públicas, mantém ainda políticas públicas que reproduzem desigualdades, como é o caso da Previdência, vários aspectos dela, não em todos, mas em vários aspectos dela, ela reproduz ou amplia desigualdades existentes. E, veja, se a gente tem um problema que já ocorre hoje, já não é uma questão meramente de futuro, é uma questão que hoje o problema já existe. Com uma tendência de agravamento no futuro, não é uma questão meramente conjuntural que está ocorrendo agora e a conjuntura mudando, o problema desaparece, não é isso. A gente já tem um problema hoje que estruturalmente ele só tende a se agravar com o passar do tempo. Se a gente se defronta numa situação como essa, as atitudes elas têm que ser tomadas das formas mais rápidas possível. Porque se nós não fizermos nada, se nós tomarmos essa opção de não fazer nada, o problema ele só se agrava e a reforma lá na frente, quando vier a ser feita, ela vai ter que ser feita de uma forma muito mais dura, muito mais radical, muito mais intensa, de modo a compensar o que deixou de ser feito no passado. Nós ainda temos tempo de se fazer uma reforma de natureza preventiva, mas esse tempo está passando. A própria proposta de reforma constitucional da Previdência foi encaminhada em dezembro de 2016, então praticamente 2 anos de discussão. É uma reforma necessária e procrastinar, jogar para frente, empurrar com a barriga, só vai fazer com que a solução que venha a ocorrer no futuro tenha que ser uma solução muito radical para compensar o que deixou de ser feito no passado. Isso não é um mero discurso, isso é uma realidade concreta que, ainda bem, não observamos no Brasil, espero eu que não tenhamos necessidade de observar aqui no país, mas quando vemos, né, a história previdenciária de Portugal, da Grécia, tomaram essa atitude de empurrar o problema para frente e quando tiveram que fazer suas reformas, tiveram que cortar benefícios que já estão sendo pagos. Quer dizer, é importante falar que essa reforma da Previdência, tal como proposta hoje, permite sim a manutenção dos benefícios que já estão concedidos. Se nós não fizermos nada, corremos o risco de acontecer algo como se passou com Grécia e Portugal. Secretário, acho que você trouxe um ponto importante, né, que é a relação à perspectiva histórica, né, quando você olha para a Previdência. Queria que você comentasse um pouco algo que sempre está na sua fala, que é o momento histórico que estamos vivendo, né, pensando vários atores políticos mais conscientizados aí sobre a importância de uma reforma previdenciária e que é algo que talvez não se repita tanto, né, ao longo da história. Então, se puder falar um pouco sobre isso também, né, sobre a importância de nós, enquanto democracia, estarmos visualizando da importância de pautar isso, né, entre diferentes poderes, seria bom ouvir um pouco.
Veja, a gente, em alguns momentos, pode passar por situações históricas bem particulares, né? E aí, essas situações históricas mais particulares, elas devem ser aproveitadas. Existe no país, no momento, uma consciência a respeito do problema da Previdência e da necessidade de se reformar a Previdência. Quer dizer, quando eu comecei a trabalhar com esse assunto, havia muita discussão de negação da existência de um problema, né, da Previdência. Hoje, os grupos que negam a existência de um problema da Previdência são grupos minoritários. Ainda existe, mas não são predominantes. Então, já se tem uma consciência disso. E se observa, em alguns momentos, pessoas que ocupam posições-chave, né, posições muito relevantes no Poder Executivo, no Poder Legislativo, tendo a consciência da necessidade da reforma. Então, quando essa situação ocorre, é um momento realmente oportuno para se fazer a reforma previdenciária, né? Então, essas oportunidades são oportunidades que têm que ser aproveitadas, mas lembrando, a gente vive um ambiente democrático, então se necessita, para passar uma reforma da Previdência, uma compreensão desse problema também por parte do Congresso Nacional, né, em função da democracia. Isso é bom, isso não é ruim, isso faz parte da democracia e é algo bom e salutar para a sociedade como um todo, mas, enfim, se necessita passar pelo Congresso Nacional. Eu observei no processo de condução da reforma da Previdência, que ocorreu no período de 2016 até 2017, início de 2018, havia, né, uma probabilidade razoavelmente alta de se aprovar a reforma da Previdência até o início de 2017, mas em função de circunstâncias políticas, né, mais particulares, o processo ele tomou um outro caminho. Mas, enfim, é importante que o presidente da República tenha a consciência da necessidade da reforma da Previdência, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado tenha consciência da necessidade da reforma da Previdência, porque são lideranças chave para que haja essa reforma. Ainda pensando um pouco sobre essa perspectiva histórica, todo momento que emendas constitucionais são aprovadas, né, relacionadas à Previdência, são aprovadas uma série de medidas posteriores que vêm a regulamentar uma série de dispositivos que estão ali colocados. Então, para você, quais seriam dispositivos que deveriam ser regulamentados, né, e questões que devem ser colocadas e formatadas após uma discussão dessa reforma que foi colocada ali, dos textos, né, que vêm sendo discutidos, e quais seriam os próximos passos de discussão e debate sobre o sistema previdenciário hoje? Veja, quando se discute uma reforma da Previdência, sempre tem que se levar em conta não só as regras que vão acontecer, né, que vão se propor, mas também como vai se operacionalizar, né, isso daí. Porque isso está envolvendo a vida das pessoas, então os benefícios são concedidos, né, os benefícios são pagos. Então, é necessário ter todo um conjunto, só a emenda constitucional por si só, ela é insuficiente, que ela vai indicar normas de natureza muito geral. Mas, enfim, a pessoa, quando for receber o seu benefício, ela vai recorrer ao INSS, né? Aí o benefício vai ser processado por uma empresa de processamento de dados, que no caso é a Dataprev. Então, é necessário, nesse conjunto, ter não só a regra geral, como também a forma de operacionalizar. Então, é usual que, quando haja, né, essa reforma da Previdência, é um conjunto de normas não constitucionais, tanto por lei, quanto também até inferior à lei, instruções normativas, alterações de sistemas, né, eles tenham que ser feitos. Mas, veja, quais são os pontos centrais, né, de uma reforma da Previdência brasileira? E aí isso se faz no Brasil por meio de emenda constitucional, porque na nossa Constituição exige essas coisas, e também regulamentações legais que vêm na sequência. Primeiro ponto, um sistema desigual, tratamentos previdenciários desiguais. Então, se necessita corrigir isso, e a correção disso se necessita de uma emenda constitucional. Naturalmente que a emenda constitucional vai indicar a norma geral, e aí depois vão vir normas posteriores que vão ser definidas por leis ou até instrumentos normativos
hierarquicamente inferiores à lei. Outra questão também bastante relevante, né, que distorce muito a previdência social brasileira em relação à realidade internacional é o fato de as pessoas poderem se aposentar na faixa dos 50 e poucos anos, quer dizer, não ter uma idade mínima de aposentadoria. Isso também no Brasil exige uma emenda constitucional e aí tem as alterações legais posteriores. Então, veja, a reforma previdenciária no Brasil, ela tem que ser feita por meio de um processo de emenda constitucional. Agora, naturalmente, que como a Constituição só vai ditar as normas mais gerais, né, os detalhes eles vão se seguir por normas legais posteriores ou mesmo de hierarquia inferiores às leis. E até mesmo adaptações no INSS e na próprios sistemas desenvolvidos pela Dataprev, que é a empresa, né, de tecnologia de dados, né, da Previdência Social, para que o cidadão, quando venha requerer o seu benefício, esteja tudo correndo corretamente. E, secretário, pensando um pouco aí a eficiência, né, do sistema previdenciário hoje, além dessa agenda legislativa e de uma emenda constitucional, né, que é prioritária, queria que você comentasse um pouco sobre outros dispositivos que podem vir a ser vistos de tornar o sistema previdenciário mais efetivo. E aí pensando, por exemplo, questões administrativas, né, que podem vir a serviço de um sistema mais eficiente, inclusive questões relacionadas à judicialização, né, do direito previdenciário hoje, né, que também é muito forte, e se existem alguns outros tipos de mecanismos que podem ser pensados aí à luz desse desafio previdenciário grande que nós temos hoje. Sim, existem sim. Aí, citando especificamente dois exemplos, né, concretos, mas quer dizer, claro que não esgotam todo o conjunto, né, da questão previdenciária. Um exemplo concreto importante é combate às fraudes da Previdência. Então, isso daí existe. Então, existem operações que são realizadas conjuntamente com a Polícia Federal e se faz uma operação de combate à fraude. Com isso, se impede ou se limita, né, a ação de quadrilhas ou de pessoas que fraudam a Previdência e tentam se beneficiar em função disso. Isso, naturalmente, que existe independe de emenda constitucional ou qualquer coisa desse estilo. É uma questão de natureza, de fato, mais administrativa. Outra questão também relevante, que aí não se passa por uma emenda constitucional, mas se necessita também algum tratamento legislativo, né? A gente vê um mundo cada vez mais globalizado e nessa globalização tem cada vez mais pessoas estrangeiros morando no Brasil, brasileiros morando fora do Brasil. E o que acontece? Quer dizer, essas pessoas contribuem um tempo para a Previdência daqui, contribuem outro tempo para a Previdência do outro país e há necessidade da existência de acordos previdenciários, né, entre esses países para que esses tempos de contribuição sejam reconhecidos e também para que as firmas não paguem contribuição ao mesmo tempo em um país e em outro. Alguns exemplos, né? Então, por exemplo, as tecnologias de informação, comunicação, elas evoluem. Então, próprios serviços, né, prestados aos cidadãos relativamente à Previdência, eles também têm que acompanhar isso. Então, muita questão de ir a um posto, né, do INSS, quer dizer, isso pode ser aproveitado, podem ser aproveitados os avanços tecnológicos para que se venha economizar tempo das pessoas também, trabalho das pessoas e também recursos públicos, né? Porque é muita coisa que você precisa de um espaço físico maior ou, de repente, uma quantidade, né, de pessoas para atender, isso pode passar a ser feito por meio tecnológico. Então, veja, existe sim um conjunto bem amplo, né, de questões administrativas que, independentemente de reforma constitucional ou não, ou mesmo que não se necessitasse de uma reforma da Previdência, claro que não é o nosso caso isso, mas sempre vai se necessitar, porque a tecnologia evolui, os procedimentos administrativos eles evoluem, as técnicas gerenciais evoluem, e naturalmente que toda gestão previdenciária tem que acompanhar isso também. Bom, e por último, assim, ainda nessa linha de pensar um pouco uma agenda positiva, né, para o sistema previdenciário hoje, mesmo que a discussão sobre a reforma da Previdência não esteja sendo colocada, né, por toda essa questão da intervenção federal, né, e da impossibilidade de se votar em emendas constitucionais, existe uma série de avanços sendo discutidos hoje com relação à questão previdenciária e que muitas vezes não estão sendo cobertos hoje pela opinião pública, mas que são muito importantes, né, como a questão, por exemplo, dos acordos previdenciários entre diferentes países.
Então, se pudesse comentar um pouco algum outro avanço recente ali relacionado à agenda da Câmara que foi importante relacionado à Previdência. Existem sim, tá? Projetos legislativos que ocorrem e alterações na Previdência que ocorrem independentemente da reforma. Então, exemplos importantes, né, de fatos previdenciários que têm ocorrido agora é o avanço em relação aos acordos internacionais. Então, recentemente foi aprovado pelo Congresso Nacional um acordo previdenciário entre Brasil e Estados Unidos, que vai praticamente dobrar, né, a cobertura previdenciária para esses acordos internacionais. Então, quer dizer, até pouco tempo, brasileiros que trabalhavam nos Estados Unidos, claro que de modo formal, não tinham o seu tempo de contribuição reconhecido lá. Né? E o contrário também aqui. Então, o que acontece? Com esse acordo previdenciário recentemente aprovado entre Brasil e Estados Unidos, um brasileiro trabalhando nos Estados Unidos, um americano trabalhando aqui, o tempo de contribuição dele lá e aqui eles contam. Né? E aí a pessoa tem um direito previdenciário reconhecido. Né? Então, são avanços que ocorrem. Então, também a gente recentemente passou por revisão, né, de um acordo do Mercosul, que também é um local também com bastante imigração, né, de brasileiros para lá, especialmente o Paraguai, tem muito. Né? Estamos também procurando fazer avanços também no acordo do CPLP, da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Índia, Suécia, também são países com os quais a gente tem trabalhado nesse avanço dos acordos. Bom, muito bom. Agradecer mais uma vez a presença do secretário, debatendo esse tema tão importante aí, que tem que estar, acho que, o tempo todo sendo discutido, né, do seio da sociedade brasileira. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Obrigada.